emblemático para nós aqui nessa noite, um texto que Deus já vem colocando no meu coração desde lá do Paixão Contagiante. Abra aí em 2 Reis, capítulo 6, a gente vai ler do 24 ao 33, 2 Reis, mamães, por favor, ajuda a gente com as crianças aí. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 até o 33 primeiro, irmãos, acharam? Todos acharam? Você está em casa, está achando aí também? Fácil, acompanha com a gente aí. 2 Reis, capítulo 6, do verso 24 ao 33, depois vamos ler do 7 em diante, deixa a sua Bíblia aberta. Diz assim: algum tempo depois, presta atenção nos detalhes, hein? Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Então olha para cá rapidinho, irmãos. Estava havendo um conflito, uma guerra ali entre Samaria, que é a capital ali de Israel, Samaria, né, e o povo da Síria. Então a Síria e Israel estavam em conflito. O rei Ben-Hadad, um rei muito cruel, está aqui no versículo 24, rei da Síria, mobilizou então todo o seu exército para cercar Samaria. O cerco durou tanto que causou tamanha fome, que olha só, uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. Então olha só, eles cercaram a cidade. Lembra que a gente falou sobre aqui Jericó, as estratégias que Josué poderia ter usado naquela batalha? E uma delas é cercar a cidade e deixar que o povo passe fome para tentar sair da cidade e o exército invadir. Lembra disso? Pois é, Ben-Hadad usou essa estratégia aqui contra Israel. Cercou Samaria para que eles acabasse o suprimento deles, eles tivessem muita fome e com isso saíssem da cidade e fossem conquistados. E a fome foi tão grande, irmãos, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. Irmão, o jumento para o judeu era um animal impuro, não poderia ser comido. Olha a que ponto chegou a fome, a ponto de querer comer e pagar por isso. 80, é muito dinheiro, irmão. 80 peças de prata, uma cabeça de jumento, tem mais. Uma caneca de esterco de pomba, valia quantas peças de prata? 5 peças de prata. Olha só, a que ponto eles chegaram, irmãos, tamanha fome. Verso 26, um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, então o rei de Israel, né, ele foi inspecionar os muros da cidade, para saber, o exército inimigo está do outro lado. Eles foram inspecionar os muros da cidade. Ele, como rei, foi inspecionar para ver se tinha alguma brecha, algum problema no muro. De repente, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, olha o que o rei respondeu para ela: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudar você? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Ou seja, tem alguma coisa para eu te socorrer? Eu tenho alguma comida para te dar? Se o Senhor não te socorrer, quem sou eu para te ajudar? Contudo ele perguntou para ela: mas qual é o problema? Ela respondeu, pasmem. A mulher disse: vamos comer o seu... Esta mulher me disse, apontou para a mulher que estava com ela: vamos comer o seu filho hoje. Uma mulher apontou para outra: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Tamanha fome, gente, canibalismo. Olha que ponto chega o ser humano diante da fome. Uma mulher chegou para outra e falou assim: olha, hoje vamos comer o seu filho, amanhã comeremos o meu, disse ela para o rei. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse para ela, olha, que era a vez dela para a gente comer o filho dela, mas ela havia escondido o filho, e ela foi reclamar com o rei. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Rasgar as vestes era um sinal de tristeza. Como estava sobre os muros, o povo viu que o rei estava rasgando as vestes usando pano de saco por baixo, junto com o corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça
de Eliseu, Eliseu era o profeta de Deus, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, continuar hoje sobre os seus ombros, você está botando a culpa no profeta, ou você está colocando a culpa em Deus. Ora, Eliseu sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel, o rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse para falar com Eliseu, Eliseu disse às autoridades o seguinte: aquele assassino, falou referente ao rei, mandou alguém cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada, não deixem o mensageiro entrar. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Ou seja, você não acha que o mensageiro só está vindo na frente, o rei vai vir depois? Verso 33, enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: essa desgraça vem do Senhor, por que devo ainda ter esperança no Senhor? Disse o mensageiro. Agora capítulo 7, a partir do verso 1. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Quantas peças, irmão? Uma peça de prata. Uma cabeça de jumento. Valia quanto? 80. E a titica do bicho lá? 5. Olha só, pagavam caro para comer literalmente titica, né, e cabeça de jumento. Mas ele falou assim: amanhã, por volta desse horário, uma medida de farinha e como 2 medidas de cevada valerão uma peça de prata. O que ele está querendo dizer? Vai ter comida com fartura, em abundância, amanhã, diz ele. E o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus o seguinte, disse para Eliseu: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Olha só o que o homem falou, duvidou do profeta e duvidou de quem? De Deus. Mas Eliseu advertiu a ele: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma, porque duvidou, foi arrogante, não creu. Agora vamos para o verso 3 em diante. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. O leproso ficava do lado de fora, tinha que ficar no isolamento, ficava às portas da cidade. Então havia 4 leprosos à porta da cidade de Samaria. Eles disseram uns para os outros: olha, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, não tem nada ali dentro. Mas se ficarmos aqui também, na porta, também vamos morrer, também não tem nada aqui. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Ou seja, vamos no acampamento do inimigo e lá a gente se rende, pelo menos a gente tenta a sorte, né? Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos maltratarem, morreremos, não temos nada para perder. Foram lá, ao anoitecer, verso 5, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali no acampamento, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Quem é que fez eles ouvir, gente? Deus, o Senhor. O Senhor tinha feito os arameus ouvirem e meteram o pé. Carros de guerra, cavalos, de modo que disseram uns para os outros: olha, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas, dos egípcios para nos atacar. Ou seja, o rei de Israel uniu com um monte de outros exércitos lá para acabar com a gente. Vamos embora daqui. O que eles fizeram? Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Deixaram tudo. Verso 8. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas,
comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e encontraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e fizeram o quê? Esconderam tudo o que pegaram também. Aí no verso 9, diz assim: então disseram uns para os outros: olha, não estamos agindo certo, o que a gente está fazendo aqui não está certo, a gente está pegando as coisas e está escondendo, não está certo esse negócio. Este é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados, só para a gente, esconder só para a gente, só a gente enchendo a barriga, enquanto que o povo está o quê? Morrendo de fome, fazendo loucura, matando um ao outro, né? Pagando caro para comer titica, pagando caro para comer cabeça de jumento, animal impuro, e a gente está aqui, né? Saciando a nossa fome, escondendo, tem muita coisa aqui, muita coisa. Se esperarmos até o amanhecer, disseram eles, seremos o quê? Castigados. Vamos então imediatamente contar que a gente encontrou alguma coisinha ali. Dá um pedacinho, leva um pedacinho para eles. Vamos esconder isso aqui. Dá só essa parte que a gente não quer muito. Foi isso que ele falou? Não. Vamos contar tudo no palácio do rei. Vamos dizer tudo que a gente encontrou. A gente não vai esconder nada. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade. Lembra que eles não podiam entrar, tinham que chamar as sentinelas, e lhes contaram: olha, estamos no acampamento arameu, e não vimos nem ouvimos ninguém, havia apenas cavalos e jumentos amarrados, e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram então essa notícia, olha, começaram a espalhar a notícia, ela foi anunciada dentro do palácio, mas o rei, lembra o rei, que mandou lá matar o profeta do Senhor? O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu explicarei a vocês o que os arameus planejaram. Os arameus é aquele acampamento que fugiram, né? Os arameus fugiram e deixaram tudo lá para eles. Eu vou dizer para vocês o que esses caras estão arrumando. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando o seguinte: olha, com certeza, quando eles souberem, vão sair, e quando eles saírem para vir aqui, a gente vai pegar eles vivos e entraremos na cidade deles. O rei falou que era uma armadilha, que essa notícia era falsa. Um de seus conselheiros respondeu então para o rei: olha, manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. 5 dos cavalos, nem cavalo tinha na cidade, irmão. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Ou seja, sim, se eles forem e morrerem, beleza. Se eles forem bem-sucedidos, todo mundo vai ser bem-sucedido. Se eles morrerem lá, a gente vai morrer também aqui, de fome. Sim, como toda esta nação, essa multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu lá. Verso 14. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu lá. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão, e encontraram todo o caminho cheio de roupas, armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiram. Os mensageiros então voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo de Israel então saiu de lá, foi lá no acampamento, saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito por meio do seu profeta. Verso 17, vamos lá? Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, aconteceu o que com o oficial que duvidou? Lembra dele lá atrás? Nem se Deus abrisse as comportas do céu ia acontecer isso. Lembra desse cara que o profeta falou o que para ele? Você não vai comer nada. Você vai ficar de fora do banquete.
Quando o povo saiu, atropelou ele junto às portas e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que Deus abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade, e ele morreu. Não é verdade? Amém, irmãos? Amém. Difícil falar amém depois de morte, né? Mas amém, é isso aí, irmão, é isso aí que aconteceu. Irmãos, matando a fome de Deus, esse é o nosso tema, isso é que Deus quer ministrar para o nosso coração nessa noite, matando a fome de Deus. Irmãos, a gente sabe que as pessoas, elas fazem de tudo quando estão com fome, não é verdade? Tem gente que faz de tudo pela fome, tem gente que mata por causa da fome, mata por causa de um sanduíche, matam por causa de alguma coisa para dar para os seus filhos, não é verdade? Assalto, rouba uma galinha para matar a fome dos seus filhos, vai preso, não é isso? Pessoas quando estão com fome, parece que elas ficam num estado mental, que elas não pensam com o cérebro, pensam com o estômago, não é verdade, gente? Pensa com o estômago. E você viu aqui exatamente isso, uma cidade que estava cercada, estava sendo ameaçada, seus suprimentos tinham sido esgotados, e o povo estava cheio de fome, não tinha suprimento, não tinha alimento para o povo, não tinha recursos para dar para eles, né? O exército assírio estava lá sufocando eles, a ponto de eles fazerem coisas assim irracionais, comerem titica, né, de um bicho, comerem a cabeça de outro e pagarem caro por isso, pagarem caro, irmãos, chegou ao ponto de uma mãe olhar para outra e falar assim: olha, vamos comer o seu filho hoje, vamos cozinhar ele, amanhã a gente cozinha o meu. Chegaram a ponto de praticar o canibalismo. Então você vê o nível de irracionalidade que as pessoas ficam quando estão com fome. E eu pergunto para você: e fome de Deus? Como as pessoas têm agido, irmãos? Como as pessoas, diante do cenário que a gente está hoje vivendo, como elas têm agido diante de um estado severo de fome de Deus, severo. O profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, disse o seguinte: olha, está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Fome, as pessoas hoje estão famintas, querendo ouvir a palavra de Deus, precisando de alguém que leve esse alimento para elas, leve a palavra de Deus para elas, porque elas estão famintas, e por conta dessa fome, estão fazendo coisas o quê? Terríveis, irracionais, matando um ao outro, comendo lixo, comendo coisas impuras, tomando atitudes impuras, tomando atitudes que Deus despreza, fazendo coisas que Deus não mandou, buscando no lixo, irmãos, algo que possa satisfazer a sua fome espiritual. Essa é a realidade que a gente está vivendo. O profeta Amós acertou em cheio, esse é o estado de fome. E olha, irmãos, ele não disse aqui para a gente, o profeta Amós falou assim: chegará um tempo onde haverá fome de igreja. Tem fome de igreja, irmão? Quantas igrejas tem em Chapecó? Se você for, de repente, numa rua, só se acha 3. Não é verdade? Você vai na cidade de Itaguaí, a cidade de Itaguaí talvez seja uma das cidades que mais tem igreja no estado do Rio de Janeiro. Mas essas igrejas estão saciando a fome com Jesus? Igrejas que pregam dinheiro, né? Essas igrejas neopentecostais que a gente vê na televisão, aí, pessoas com a carinha de bom, mas estão levando pessoas para um caminho errado, seduzindo, atraindo, mas que vão levando para o caminho errado.
Quantas igrejas a gente vê aí que não pregam mais a palavra de Deus? Pregam tudo, faz você chorar, faz você sorrir, né? O pastor é quase que um stand-up, comediante, pessoas que vêm, sorriem, choram, mas saem com a sua barriga vazia. Fome. Deus levantou a sua igreja, não é para matar as pessoas de rir ou de chorar, é para saciar a fome. Jesus pega os seus discípulos lá em João 6, nas duas passagens, nas duas multiplicações de pães, Jesus faz a multiplicação e fala o que para eles? Comam até vocês explodirem, foi isso? Foi o que? Comam até vocês não querer mais, é isso? O que Jesus falou para eles, gente? Distribua, sirvam as pessoas. Jesus dá o pão para a gente servir as pessoas, para a gente saciar a fome das pessoas. Mas muitas pessoas hoje dentro das igrejas que estão cheias de pão também, não estão querendo sair para distribuir o pão, querem apenas sentar no seu banquinho, ficar lá, pastor, a minha vida é muito corrida, eu trabalho muito, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço curso disso, eu faço curso daquilo outro, meu filho não me deixa em paz, não sei o que, é o marido cobrando, é a esposa criticando, é não sei o que lá, eu não consigo. As pessoas estão colocando obstáculos para que elas não sejam usadas por Deus. No sábado de manhã vai chover, no sábado vai fazer sol, eu tenho um compromisso no sábado, eu tenho isso, aquilo, outro. Irmão, Deus está dando oportunidade para a gente servir, Deus está dando oportunidade para a gente matar a fome, porque pessoas estão fazendo loucura, pessoas estão, irmãos, fazendo coisas que Deus detesta, que Deus não aprova, enquanto a gente tem pão, para saciar a fome dessas pessoas. Diante disso o rei rasgou as suas vestes, mas tomou a decisão errada, queria matar o profeta, duvidou do profeta, manda um mensageiro lá, o mensageiro duvida do profeta, nem que Deus mandasse. Olha que nível de fome espiritual eles estavam, a ponto de questionar até o próprio Deus, de duvidar do próprio Deus. Olha que ponto, irmãos, a falta de Deus, a fome de Deus leva as pessoas, e o profeta então, em nome de Deus, proclama uma palavra, profetiza sobre aquelas pessoas: olha, amanhã, nesse mesmo horário, aquilo que vocês pagavam caro para comer um monte de porcaria, amanhã Deus vai fazer um banquete para a gente aqui, de modo que uma peça de prata vocês vão comer tanto trigo quanto a cevada, vai ter em abundância. E aquele homem duvidou, ele falou assim: porque você duvidou, porque você não creu na palavra de Deus, você vai ver, mas você não vai comer. Irmãos, não duvide daquilo que Deus quer fazer nesse lugar, amém? Não duvide daquilo que Deus está mostrando para a gente, não duvide que a gente vai alcançar isso aqui tudo, não duvide que a gente vai alcançar Chaperó, não duvide que a gente vai alcançar Itaguaí, não duvide, senão você vai ver, mas não vai participar do que Deus está fazendo. Não duvide, irmãos. E o texto mostra para a gente, Deus pega 4 leprosos, pegam pessoas que eram desprezíveis para a sociedade, para poder ser instrumentos. Olha só, irmãos, Deus pega as pessoas improváveis, Deus pega pessoas desprezíveis aos olhos humanos, para mostrar para eles o poder dele. Ele pega 4 homens leprosos, destinados à morte, a lepra não tinha cura, destinados à morte. Esses homens falaram assim: se a gente ficar aqui a gente vai morrer, se a gente entrar na cidade não tem nada lá, aqui também não tem, vamos até o exército do inimigo lá, né? Se eles prenderem a gente, pelo menos comida a gente vai ter, preso tem direito a comida, né? A gente vai comer, tá? Mas se não, mata a gente está aqui para morrer mesmo, então a gente não tem nada a perder, vamos lá. Chegam lá no exército do inimigo, olha, não tem ninguém. Deixa eu ver se tem dentro da tenda aqui. Não tem ninguém na tenda. Olha para um lado, olha para o outro, vou lá e começa a pegar as coisas, come, aí começa a guardar, sabe aquela pessoa esfomeada, que quando vê um banquete já quer guardar tudo, né? Deixa eu levar para minha mãe, deixa eu levar um pedaço de bolo aqui para o meu pai, para o sobrinho que vai chegar, né? Começa a guardar tudo. Um monte de gente cheia de coisa. De repente um olha para o outro, fala: olha, o que a gente está fazendo não está certo, olha só, a gente está aqui
Aqui, enquanto o povo, a cidade inteira está morrendo de fome, isso aqui que está aqui pode matar a fome deles. Aí de repente um deles, aqui não diz, né? Mas de repente algum deles poderia ter chegado o seguinte: não, mas olha só, eles deixaram a gente do lado de fora da porta, a gente é leproso, a gente é desprezado por eles, não, deixa eles que se lasquem para lá, a gente teve sorte, é nosso, pelo menos um dia de sorte a gente teve, né? Vamos ficar aqui até acabar essa comida. Poderiam ter dito isso, irmãos, mas eles tiveram amor de Deus, tiveram compaixão por aquelas pessoas que estavam com fome. Não é certo o que a gente está fazendo. Olha, tem mais, se a gente continuar aqui, se a gente continuar nessa, irmão, se a gente continuar pensando desse jeito, a gente vai ser castigado, esse é um dia de boas notícias, a gente não pode ficar calado, a gente não pode, é um dia alegre, um dia de boas notícias, e evangelho significa o quê, irmão? Boas notícias, notícias alegríssimas, não pode ficar guardado, não posso esconder, eu não posso ficar travado ali só com a gente, não, eu tenho que espalhar a notícia, é isso que Deus está falando para a gente. Nós encontramos pão, você encontrou pão na casa do Pai, amém, irmão? Encontrou pão, eu encontrei também, a gente tem que levar as pessoas que estão lá, chegar para elas no sábado, gente, eu encontrei pão, olha, eu encontrei algo que vai saciar minha fome, olha, eu encontrei Jesus. A gente no domingo passado de manhã fez aqui um treinamento na nossa turma lá, onde cada um virava para o outro e testemunhava lá em 1 minuto, em 2 minutos no máximo ali, como foi o seu encontro com Jesus, como é que você matou a sua fome, como era a sua vida antes, como é que você encontrou Jesus e como é a sua vida hoje. É isso que a gente vai fazer lá, gente. É isso que nós vamos fazer, nós vamos nas casas das pessoas, temos aqui um kit, um presente lindo, é aquele imã, tem um imã novo da igreja, você vai ver, bonitão, tem lá uma balinha, tem um adesivo, né? Tem um convite da EBF para trazer as crianças aqui, porque vai ter pão para elas, viu, irmão? Inclusive com cachorro quente, vai ter muita coisa para elas aqui, a gente vai convidar essas pessoas, vai orar por elas, ao entregar um presente para elas, a gente vai perguntar: eu posso orar por você? A gente pode orar por você em dupla, talvez trio, a gente vai lá, a gente pode fazer uma oração pela sua família? Você acha que alguém vai negar uma oração pela família? E mesmo que negue, difícil acontecer isso, mas se negar, a gente vai orar depois por eles, mas a gente vai presentear a si mesmo, mas eles todos vão querer, amém, irmãos? E a gente vai chegar assim: qual que é o seu nome, irmão? Qual é o seu nome, querida? Aline. Você é casado, tem mais alguém que mora com você? O Júnior e o Davi. Quantos anos tem o Davi? Tem 5. Beleza. Tem telefone de contato? Para a gente mandar para você boas notícias? Tem algum contato que a gente possa mandar para você acompanhar aqui? Vou mandar um convite da igreja para você, mandar algumas coisas boas para te abençoar, a gente anota lá, né? A gente vai estar orando, a gente vai orar na hora para aquela pessoa, e depois que a gente orar, a gente vai falar para uma das pessoas, e vai chegar para a pessoa: olha, eu encontrei Jesus dessa maneira. Você vai dizer como é que você encontrou Jesus, ou a pessoa do seu lado vai dizer como é que encontrou Jesus. Irmão, a gente vai impactar essas famílias, a gente vai presentear elas em todos os sentidos, vamos presentear fisicamente, vamos presentear com uma oração, vamos presentear com o nosso testemunho de vida. Olha, eu encontrei pão, eu também estava com fome, eu encontrei pão, e eu estou aqui para te dizer isso, que tem pão para você também. A gente não pode esperar, irmão, não pode esperar, senão a gente vai ser castigado, irmão, de verdade. A gente é castigado por não fazer a vontade de Deus, por não participar, já é um castigo, por não ser usado por Deus, já é um castigo, por não ver o agir de Deus, já é outro castigo, e pior de todos, poder ter salvado uma vida, e saber que ela vai para o inferno, porque você se negou a levar uma boa notícia para ela. Morreu, sabe de quê? De que ela morreu, gente? Fome. E você tinha pão e não quis dar. Eles viram um para o outro: não é certo isso. A gente precisa ir lá. A gente precisa ir lá.
disseram eles o seguinte: olha, vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei, tudo, vamos contar tudo que Deus fez na minha vida, tudo que Deus fez na sua vida, conta tudo, irmão. Foram correndo, foram nas sentinelas, a sentinela falou com um, falou com o outro, chegou no rei, o rei achou que era uma armadilha. Ah, não, isso daí é pegadinha, isso daí eles vão querer pegar a gente. Vai ter gente que vai duvidar, irmão, mas nem por isso a gente vai deixar de quê? De contar a boa notícia, de levar o pão. Ah, isso aqui não é pão não, prova para você ver, prova para você ver, e é pão mesmo. Foi isso que o rei fez. Manda então, os conselheiros falaram assim, manda alguém lá então, manda algumas pessoas irem lá para ver se é isso mesmo. Foram lá na igreja de relacionamentos, e encontraram o quê? Não é que tem pão lá? Não é que tem pão, não é que tem comida com fartura lá? O que o povo fez? Fala para mim. Foi todo mundo para a igreja de relacionamentos. Aleluia. Glória a Deus, querido. É o que vai acontecer. Pegou a visão, querido? Recebeu a visão do Senhor nessa noite? É o que vai acontecer. Tem alguém duvidando? Vai ficar de fora, hein? Não duvide do que Deus vai fazer. Amém, queridos? Fica de pé nesse momento. A palavra de Deus diz para a gente, a palavra de Deus nos diz, lá em Ezequiel 3, versículo 1 ao 4, Deus disse assim para o profeta Ezequiel, o profeta diz assim, olha, Deus me disse, filho do homem, coma esse rolo, depois você vai fazer o que de comer? Tem como projetar para a gente aí? Ezequiel 3, versículo 1 até o 4. Vou deixar que os irmãos leiam, né? Vou deixar todo mundo ler. A Yasmin vai projetar para a gente aqui, ó, Ezequiel 3. Vamos ler junto, né? Mais gostoso, mais bonito. Olha que texto maravilhoso. Ezequiel 3, de 1 a 4. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Vamos lá? Ele me disse, vamos lá, gente. Filho do homem, coma esse rolo. E depois? Vá falar à nação de Israel. Primeiro você come. Tu já comeu, irmão? Qual o próximo passo? Vai falar, irmão. Vai liberar a boa notícia. Vamos lá, vamos lá, todo mundo junto, vamos lá. Eu abri a boca, 2. Vamos lá. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Pode passar. E acrescentou: filho do homem, coma esse rolo que estou dando a você e encha o seu estômago com ele. Aí o profeta disse o quê? Então eu o comi e em minha boca era doce como mel. Glória a Deus. Vai para o 4 agora. Depois ele me disse o quê? Vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É isso que Deus quer fazer com a gente, é para isso que fomos chamados. Come, se alimenta. Gostou, irmão? Docinho como mel? Encheu o estômago? Amém? Agora vá falar, abra a sua boca e vá falar que existe pão aqui para eles também. É isso que Deus quer que a gente faça, é para isso que nós fomos chamados, irmãos. É isso que vamos fazer no sábado de manhã, 8h30 da manhã vai ter pão aqui para você. Então cafezão de 8h30 às 9 horas a gente vai partir para lá, de 9 até 11h30 no máximo, rapidinho, pouco mais de 2 horinhas. Quem já fez isso sabe que o tempo voa, mas a sua vida vai ser tremendamente abençoada. Irmão, sabe quem é que sai mais abençoado? Você. Quem vai, quem obedece, você vai voltar radiante, você vai voltar, caraca, eu sou crente mesmo. Você vai voltar, meu Deus, como é bom ser usado por Deus.
Você vai orar por pessoas, você vai ver o agir de Deus, pessoas se convertendo, pessoas se entregando a Jesus, pessoas sendo alimentadas, pessoas chorando, porque você levou pão para elas. Você vai ver, irmão, você vai ver o agir de Deus nesse sábado. Então eu espero vocês aqui. Você está no online com a gente, o seu lugar é aqui, querido. O seu lugar não é fazendo igual aquele mensageiro, duvidando, não. Duvidando e ficando de fora do banquete, não. Deus quer usar você. Esse banquete Deus te deu para você alimentar quem tem fome. Feche seus olhos, fale com o Senhor agora. Assuma um compromisso com o Senhor. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor. Estávamos precisando dessa palavra. Olha que presente Deus deu para a gente. Se alimentou, encheu a barriga, encheu a sua alma. Agora diga: Senhor, eu vou levar pão para essas pessoas. Eu vou matar a fome dessas pessoas no sábado. Eu estarei aqui sábado de manhã. Eu estarei aqui. Não é certo, Senhor, eu ficar em casa. Não é certo eu fazer outras coisas, a Deus, que vão estar me impedindo de fazer isso, a tua vontade. Não é certo. Eu tenho que estar aqui sábado de manhã. Sábado de manhã eu vou estar aqui. Assuma um compromisso com Deus. Você que está em casa, assuma esse compromisso com Deus. Eu sei que seu compromisso também é importante, mas coloca o mais importante à frente. Você vai ver como é que Deus vai te abençoar, como é que Deus vai te surpreender. Começa a olhar agora você. Receba a visão do Senhor agora aí no seu lugar. Você entrando lá naquelas casas, batendo na porta, chamando aquelas pessoas, e aquelas pessoas desconfiadas, olha você assim, acha que você vai pedir alguma coisa, acha que você vai querer vender alguma coisa, né? Igual o rei, estava desconfiado, né? Isso daí é pegadinha, esses caras querem aqui. Aí você fala assim: olha, posso te dar um presente? Está enxergando você falando para as pessoas: eu posso te dar um presente? Sou da igreja de relacionamentos, me presentear, você e a sua família. Posso te dar um presente? Você entregando aquele presente para aquela pessoa. Posso te dar outro presente? Queria orar por você e pela sua família. Está enxergando você falando isso? Queria orar por você, pela sua família. Qual o nome das pessoas da sua casa? Você anotando, a pessoa anotando. Eu queria levantar um clamor por essas vidas. Você começa a orar, as pessoas ali orando pelaquela casa, pelaquela família, para que Deus possa saciar a fome daquelas pessoas. Aí você fala assim, um de vocês fala assim: olha, eu quero te terminar com o último presente. Posso te contar o que aconteceu comigo? Posso te contar como é que eu matei a minha fome espiritual, minha fome de Deus? E você contar seu testemunho em 1 minuto, em 2 minutos. Você também não quer? Você também não quer receber esse presente? Você também não quer receber Jesus na sua vida? E aquelas pessoas ali chorando, porque estavam esperando você levar pão para elas. É isso que Deus quer fazer. Nosso Deus é muito grande, irmão. Confie em nosso Deus e no seu eterno amor, e você vai ver como é que você vai ser surpreendido. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Cante. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, Diga: não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. e quando vier a intensa escuridão, não temerá, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a Deus é por luz. nós. Deus
luta por nós, Ele é o vencedor. Declare Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Deus, nós te louvamos nessa noite, Pai. Obrigado por essa palavra que o Senhor falou tão fortemente ao nosso coração. Deus, diante de um momento, Senhor, de uma realidade onde pessoas estão famintas por Jesus, pessoas estão fazendo loucuras, ó Deus, fazendo coisas, Senhor, que o Senhor não mandou fazer, investindo seus recursos, ó Deus, perdendo, Senhor, os seus recursos com coisas que não vão saciar a sua fome, com coisas erradas, como o povo de Israel estava fazendo, ó Deus. Pessoas matando um ao outro, ó Deus, tirando a sua própria vida ou tirando a vida do outro por causa da fome de Deus. Deus, que assim como esses 4 leprosos, nós tenhamos a atitude daquele que encontrou o pão, que encontrou o banquete espiritual e não pode ficar calado. Não é certo a gente ficar no banco, não é certo a gente inventar desculpa, não é certo a gente colocar outras coisas à frente, ó Deus, do principal, do nosso chamado, que é alimentar vidas, ó Pai. Que assim como esses leprosos, nós possamos sair imediatamente, ó Deus, imediatamente contar, espalhar as boas notícias, ó Deus, para que a gente possa alcançar famílias que estavam, Senhor, um olhando para o outro, famílias se perdendo, Senhor, famílias morrendo sem Jesus, e nós com o pão da vida com a gente, ó Pai. Nós não podemos ficar calados, não podemos ficar parados. Deus, que a gente possa ter um exército aqui, ó Pai, um exército, ó Deus, de pessoas que já se alimentaram no sábado pela manhã, e Senhor, dispostas a sair, ó Deus, ir, Senhor, com o teu amor, Senhor, cheio de pão, cheio de alimento, com um banquete para entregar para as pessoas, para as famílias, ó Deus, algo tão simples, ó Deus, tão simples. Deus, que nada nos impeça, ó Deus, que nada nos impeça, Deus, em nome de Jesus, possamos assumir um compromisso de oração, de jejum, ó Pai, jejuar por essa causa, jejuar por esse projeto de sábado, ó Deus, que cada pessoa que está aqui, que está no online, da nossa igreja, possa jejuar firmemente, ó Deus, por essas vidas que vão ter a sua fome saciada por Jesus. Usa a nossa vida, ó Deus, e que assim como aconteceu, ó Pai, o povo foi, Senhor, em direção àquele acampamento, comer aquele banquete, que esse povo possa, Senhor, também vir aqui a esse acampamento aqui, ó Deus, a esse lugar, Senhor, de vida, que é a igreja de relacionamentos, esse lugar onde tem banquete para elas, ó Pai, porque nós saímos para levar as boas notícias, ó Pai, que nossas células possam, Senhor, se encher, que nosso CTM possa se encher de pessoas para se batizar, pessoas com fome de Deus, pessoas que não querem ficar com fome de Deus, porque vão saciar a sua fome em Deus. Usa, Senhor, nos traga esse seu avivamento, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, eu creio, vai acontecer. No sábado, ó Deus, no sábado, o banquete vai ser distribuído, ó Pai, e que ninguém fique de fora dessa bênção, em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Espero vocês sábado que vem, 8h30 da manhã. Irmãos, hoje foi um dos dias mais quentes. Amanhã, segundo a previsão do tempo, vai cair 15 graus a máxima. Vai ficar frio, viu? No sábado vai estar mais ou menos frio, a previsão é essa. Não deixa que nada te impeça de sair de casa, porque
porque o frio é Deus que manda, amém, querido? Então, não coloca a culpa em Deus, não. Então, assuma esse compromisso para estar aqui, irmão, em nome de Jesus, tá? A gente vai estar aqui firme e forte, para a gente levar essas boas notícias de que há alimento para eles, amém? Pode se assentar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua célula essa semana. Minha célula foi uma bênção ontem, que a sua também seja, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Amanhã, conto com vocês aqui para a gente, direcionar as pessoas aqui para a casa do pão, amém? Deus te abençoe, irmão.